Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Foi dada a largada. Estão abertas as inscrições para a Corrida de São Silvestre. A mais tradicional prova de rua da América Latina completa 90 anos. Inscreva-se no site saosilvestre.com.br. Através do novo aplicativo, você também pode cronometrar, acompanhar e compartilhar os dados do seu treino. Corrida de São Silvestre. Inscrições abertas. Realização GazetaEsportiva.net. Apoio TV Gazeta. Além do Canal 11 na TV aberta, você também pode assistir a TV Gazeta em São Paulo, capital, nas operadoras de TV a cabo. NET Canal 21, Vivo Canal 11, Vivo HD Canal 311, Vivo DTH Canal 225. E em todo o Brasil, por parabólica no satélite C2 analógico e satélite B4 digital. Mais informações em nosso site. Enquanto você espera os resultados do segundo turno, o Mesa Redonda comenta os resultados dos jogos do fim de semana. Não perca os lances do choque dos rivais, Palmeiras e Corinthians, e tudo que marcou a rodada do Brasileirão. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Voltamos com o programa Hora do Voto Especial, que traz os números da apuração do segundo turno no Brasil. E agora vamos aos resultados oficiais da apuração, mais uma vez com Juliana. Gabriel, praticamente a apuração concluída em todo o país, mas um estado já conhece, portanto, o governador, no caso, governadora de Roraima, Sueli Campos, eleita com 54,9% dos votos. No Acre, a apuração começou 3 horas depois em relação ao horário de Brasília. Tião Viana está com 51,5% dos votos e Márcio Bittar tem 48,5% dos votos. Por lá, 58% das urnas apuradas até o momento. Hora do voto, TV Gazeta. A repórter Sabrina Pires está na Avenida Paulista, onde várias pessoas já comemoram a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Sabrina. Estela, aqui uma grande festa, dá só uma olhada o que tem de gente por aqui em frente ao MASP. A via completamente tomada no sentido da Consolação, são muitas bandeiras com o nome de Dilma, muita gente vestindo vermelho por aqui, o trânsito completamente bloqueado e uma outra multidão já se aglomera ali na frente do prédio da Gazeta, da Fundação Casper Libero, também milhares de simpatizantes do PT comemorando essa vitória de Dilma Rousseff aqui na Avenida Paulista. A gente ouve aqui muita gente buzinando em apoio a essa festa. E a gente percebe também muita gente chegando. Quando parece que tem muita gente, tem mais gente vindo. As calçadas lotadas com simpatizantes. A mostrar ali, Vitor, o pessoal chegando, quanta gente vindo para essa festa aqui na Avenida Paulista, fechada, pelo menos no sentido da Consolação, com o pessoal comemorando a vitória de Dilma Rousseff aqui na Paulista, uma grande festa. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E vamos com Maria Lídia Flandoli, que conversa com o comentarista de política, José Neumann e Pinto. Então, ao nosso lado, José Neumann e Pinto, comentarista do Jornal da Gazeta. Neumann, há pouco nós conversamos aqui que agora é hora de olhar para o futuro. Olhando para o futuro, qual é, passada a campanha, o compromisso da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff? Dilma, Maria, foi eleita com os votos dela. Esses votos são legítimos, seja de onde eles vieram de cidadãos brasileiros habilitados para votar. Só que no dia 1º, ela volta a ser, 1º de janeiro, ela volta a ser a presidente de todos os brasileiros. Esta campanha foi uma campanha muito radicalizada, foi uma campanha dividida ao meio, quer dizer, o Brasil foi dividido ao meio na campanha. Agora, o governo dela não pode ser assim.
ela tem que ser, eu não diria de conciliação, acho que não é o caso de conciliação. Conciliação era no tempo que havia aquele risco de intervenção autoritária, e uma das coisas maravilhosas dessa eleição, que é a 7ª eleição, como disse aqui agora o Duarte Nogueira, e tudo está sendo dentro da lei, tudo está sendo obedecido, e ninguém no Brasil está esperando intervenção de alguém para interferir na vontade do povo. Eu diria que tem que ser um governo da convivência, do convívio, que a democracia tem que ter sempre. A democracia no Brasil, nós sabemos, ela é muito limitada porque ela é eleitoral, ela não é institucional. O cidadão só exerce o seu poder na eleição. Então o cidadão exerceu o seu poder, agora cabe a Dilma governar para todos, não apenas para a metade que a elegeu, metade mais um pouquinho, mas também para a metade menos um pouquinho que teria preferido o Aécio. Bom, Aécio Neves teve um desempenho muito interessante nessa campanha. Ele adquiriu uma imagem nacional que anteriormente não tinha. E com essa votação tão expressiva de 48,62% dos votos, entra aí a indagação. Qual é o compromisso, né, de Aécio Neves, que também participou desta eleição tão acirrada, tão agressiva? Apanhou, mas também bateu e bem. O Aécio teve um desempenho espetacular. Ele teve um desempenho que não dá para comparar com o Alckmin, que teve menos votos no segundo turno que teve no primeiro, nem com o Serra, nas 2 vezes que ele disputou, que ficaram todos eles muito distantes do Lula 2 vezes e da Dilma. Agora, o desafio do Aécio é fazer o que ele não fez. O Aécio passou 3 anos no Senado, não fez nada. Não cristalizou uma imagem que fosse capaz de enfrentar a imagem de um presidente da República. Ou seja, ele tem que passar a atuar muito. Ele tem 2 missões, eu acho. A primeira missão é conseguir reunir essas forças heterogêneas do antipetismo e do antilulismo, que, na verdade, esses votos não representam votos do PSDB. Esses votos representam votos de vários grupos políticos. Coalizão? É uma espécie de coalizão assumida pelo eleitor contra o PT, contra o Lula, contra as histórias de corrupção, etc. Essa é uma missão difícil. É mais difícil do que ter feito alguma coisa no Senado, que ele não fez. Outra missão muito difícil é que o PSDB, ele era o candidato do PSDB, mas o PSDB, o PSB, o PV, todos os partidos que se uniram para eleger o Aécio, o PPS, esses partidos não conseguem penetrar numa massa imensa de brasileiros desassistidos. São partidos que não conseguem falar para essas pessoas. Essas pessoas recebem dinheiro do governo, recebem esmola, Bolsa Família, que foi criada pelo Fernando Henrique. A questão não é essa. A questão é que Lula fala a linguagem dessa gente e Dilma aprendeu não a falar como eles, mas a se dirigir a eles. O PSDB é um partido elitista que fala a linguagem do Sudeste, das cidades mais ricas, dos estados mais poderosos economicamente, mas não consegue se comunicar com o povo. O que foi mas teve 48% dos votos, teve quase 49%. Que demonstra... Como é que não fala para o povo? Mas demonstra claramente a força do antipetismo. Quer dizer, a Dilma vai ter que considerar isso para governar. Existe uma grande massa que não quer mais o PT no governo, e essa massa vai se pronunciar daqui a 4 anos. O Aécio vai ter, primeiro, a dificuldade de se impor como um líder disso, que ele já tem pela própria votação, mas ele precisa trabalhar. Ele precisa fazer o que ele não fez no Senado para se cristalizar como um candidato de oposição. Precisa unir essas forças e precisa ter uma política propositiva, proativa em relação ao governo. Não de conciliação, não deixar de cobrar do governo, mas de um convívio civilizado. Saber que a maioria do povo votou na Dilma, e respeitar isso, mas também saber que o PSDB saiu com uma grande herança, o governo de São Paulo, a enorme diferença que ele teve a favor dele aqui na eleição em São Paulo, a vitória no Rio Grande do Sul, que foi referida aqui pelo presidente do PT. Eu tenho ainda uma última questão sobre se nós podemos falar qual foi o partido vencedor nas eleições 2014. Existe uma clareza aí? O PT perdeu muito voto, se nós olharmos o coeficiente de votos para o parlamento, o legislativo estadual e também Câmara Federal e tal. Mas, ao mesmo tempo, elegeu o presidente da República. Por outro lado, o PMDB se saiu muito bem.
Não, e governadores, mas o PMDB, que se saiu muito bem na eleição de governadores, PSDB, que teve aqui em São Paulo esse colégio eleitoral tão expressivo, a votação que Geraldo Alckmin teve. Quem foi o vencedor dessa eleição? Dá para falar isso? Quem foi o vencedor da eleição foi o governo. Eu sempre disse aqui que é muito difícil derrotar um presidente da República, que lá em Iraúna, onde eu nasci, a foto do presidente está em todas as repartições públicas. O presidente é favorecido por tudo, pelo tribunal que é leniente em apoio ao presidente. Aconteceu em todos os governos, aconteceu no governo Fernando Henrique, aconteceu no governo Lula, aconteceu agora com a Dilma. A Dilma ganhou essa eleição. Isso é mais um motivo para eu dizer que, além do PSDB, que perdeu a chance de voltar ao poder, o Lula é um grande derrotado, porque ele perdeu tudo, menos a Dilma. Mas ele não pode mais dizer que a Dilma era um poste dele, que a Dilma foi eleita por causa do ele mesmo do nunca disse dele. Não, isso, vamos ser justos. Nunca disse, mas ele, quer dizer, há uma sensação generalizada que a Dilma foi eleita pela primeira vez porque era o poste do Lula. Agora não. Tem o luz Lula própria. participou Ela tem luz efetivamente da própria. campanha, mas ela ganhou pela força do governo dela, pelas propostas dela e pela tática chamada eufemisticamente como é que é? Desconstrução, que na verdade é um massacre. Massacraram a Marina, tentaram massacrar o Aécio se defendeu, mas também não se defendeu tão brilhantemente, né? Muito obrigada, Neumann. Obrigado a você. Uma boa noite. Nossos queridos ouvintes da Gazeta. Gabriel. Em São Paulo, muitas pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida tiveram dificuldade para votar por falta de acessibilidade. Apenas 10% dos colégios eleitorais estão adaptados. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. A pauta de hoje é acessibilidade aos colégios eleitorais. Estima-se que 24% da população brasileira seja portadora de alguma deficiência física ou dificuldade momentânea motora. Mas a gente tem também a mobilidade reduzida como público, que é o idoso, a gestante, o obeso, a pessoa que tem uma deficiência temporária, até a mãe que empurra carrinho de bebê, muitas vezes ela está com mobilidade reduzida. Pelo fato da cidade não oferecer estrutura. Esses cidadãos necessitam de soluções simples de acesso, como rampas e elevadores. A Isabel tem dificuldade de locomoção e aqui eu vim votar e o elevador está quebrado. Estou revoltada com isso. Na teoria, todas as edificações já deveriam ser acessíveis desde 2008. No entanto, hoje apenas 10% dos colégios eleitorais estão adaptados a esses eleitores. Quando se fala de mobilidade, um simples degrau pode representar um imenso obstáculo. Como é que é para a senhora subir todas essas escadas aqui na hora de votar? É difícil para burro. E a senhora não se inscreveu num cartório eleitoral de mais acessibilidade? Não, nem sabia disso. Não foi tão difícil porque eu tive o apoio da minha neta, né? Mas no próximo ano, se Deus quiser, se eu estiver aqui, eu vou mudar para um outro lugar de votação onde eu possa ter mais facilidade, como elevador, né? O prazo para cadastrar no cartório eleitoral e pedir uma zona acessível é de 6 meses antes do primeiro turno. Mas quando a necessidade surge depois dessa data, muitas vezes o cidadão não consegue exercer o seu direito de voto por falta de acesso. Minha mãe teve uma cirurgia de coluna recente. Como vou votar, não sei. Aqui, mais 3 andares, eu não consigo subir. Esse problema é difícil de contornar, porque nós não temos como mudá-lo nesse período de local de votação. Tem que ir com alguém que contribua para que ela se locomova, porque senão ela não vai conseguir votar. E a repórter Sabrina Pires está na Avenida Paulista acompanhando a comemoração da vitória de Dilma Rousseff. Sabrina. Então eu vou passar aqui, vou mostrar ali, tá bom? Militantes do PT já se concentram e fazem a festa pela reeleição da presidente Dilma Rousseff. E daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com a Sabrina, que parece que não escutou a gente, de tanta gente que vai se juntando ali atrás dela. E pela terceira vez seguida, brasileiros dão um novo mandato a um presidente. Na disputa mais acirrada desde 89, Dilma Rousseff derrota o tucano Aécio Neves e vai governar por mais 4 anos o país.
Mineira, Dilma Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 1947. De família de classe média, ainda jovem se formou em economia e integrou organizações de esquerda que defendiam a luta armada contra o regime militar. Chegou a ficar presa por quase 3 anos e foi torturada. Após o período ditatorial, mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde fez carreira política. Ajudou na fundação do PDT, sob a liderança de Leonel Brizola, e ocupou diversos cargos na administração pública do Estado. Em 2002, foi convidada por Lula para integrar a equipe de transição. Foi nomeada ministra de Minas e Energia no primeiro mandato do petista. Ficou no cargo até o escândalo do Mensalão em 2005. Assumiu o cargo de chefe da Casa Civil no lugar de José Dirceu, acusado e depois condenado. À frente do mais importante ministério, Dilma ganhou a admiração do chefe e, em 2010, foi indicada por Lula à sucessão presidencial. Venceu a eleição no segundo turno contra José Serra, do PSDB, teve mais de 55 milhões de votos e se tornou a primeira mulher presidente do Brasil. Logo no primeiro ano de mandato, demitiu 7 ministros acusados de corrupção. Durante sua gestão na economia, a inflação ficou próxima ao teto da meta, que é de 6,5%. Já o crescimento econômico médio entre 2011 e 2013 foi de 2%. Na educação, lançou o programa Ciência Sem Fronteiras, em que alunos vão estudar no exterior. E o Pronatec, ensino profissionalizante. Na saúde, sua principal bandeira foi o Mais Médicos, que leva profissionais, principalmente cubanos, para as periferias das cidades. Enfrentou grande resistência das entidades da categoria. A repórter Carla Rodeiro também está na Avenida Paulista e tem mais informações. Carla, é com você. Olha, grupos de petistas começam a se concentrar em vários pontos aqui da Avenida Paulista, lá em frente ao MASP e agora aqui em frente à TV Gazeta, onde centenas de pessoas já estão aqui para comemorar a reeleição da presidente Dilma. Muitas bandeiras, também há um carro de som, onde daqui a pouco haverá um ato político com algumas pessoas representantes do PT vão falar à multidão. Há expectativa de que o prefeito Fernando Haddad também venha para cá para falar à militância, falar aos eleitores. Essa festa, na verdade, as pessoas começaram a chegar, se dirigir para a Avenida Paulista logo depois das 8 da noite, quando ainda o resultado ainda não estava consolidado. Bem, e a festa por aqui continua, parece que ainda vai durar algumas horas. É com vocês. Obrigado, Carla. E voltamos com Maria Lídia e mais uma entrevista. Nosso convidado agora é o cientista político Rogério Schmidt. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço. Bom, as pesquisas mostravam que 70% dos brasileiros queriam mudança e foi eleita presidente da República a candidata à reeleição. Dilma Rousseff anunciou que faria mudanças. Aécio Neves tentou personificar a mudança. O que a urna decidiu? Que mudança é essa de Dilma Rousseff? Maria Lídia, eu diria que com a reeleição da presidente, eu acho que a grande mudança agora precisa ser uma mudança de expectativas, né? A gente sabe que o ano que vem será um ano muito difícil do ponto de vista da economia do país, não é? Há um grande risco aí de indicadores macroeconômicos se deteriorando, não é? E agora, com a reeleição da presidente Dilma, ela precisa sinalizar tanto para o mercado, digamos assim, mas também para o eleitorado, que se dividiu praticamente meio a meio nessa eleição, né? De que o seu governo precisará ser um governo efetivamente de mudança, né? Ou seja, é como se o eleitorado tivesse pagado para ver, né? E ela agora terá que mostrar o jogo, né? As cartas, né? Então, esses sinais poderão começar já a ser dados aí nos próximos meses até a sua posse no segundo mandato. Bom, é interessante que
Se falava muito, analistas, cientistas políticos como o senhor, que eleitor queria mais uma campanha propositiva, que não gosta de ataques, etc. Entretanto, a campanha foi muito aguerrida e, em especial, a orientação do marketing político de João Santana, de Dilma Rousseff, foi sim de ataques centrados naquele adversário que queria demolir. Primeiro Marina Silva, depois Aécio Neves. E o nível de rejeição de Aécio Neves começou a subir e ela venceu a eleição. Afinal de contas, o que quer o eleitor? Campanha propositiva, vou fazer isso, vou fazer aquilo e aquilo outro, ou uma guerra como a que tivemos? Eu acho que essa não é uma resposta exclusiva, né? Assim, o eleitorado brasileiro é muito grande, muito heterogêneo, né, do ponto de vista social, e numa campanha tão acirrada, tão polarizada como essa, né, nenhum candidato que queira realmente vencer a eleição pode deixar de fazer o discurso que agrade, mesmo que é uma parcela minoritária do eleitorado, porque essa minoria pode fazer a diferença. Essa eleição foi decidida aí por cerca de 3% dos eleitores, né? Então, talvez tenham sido esses 3% que são suscetíveis a essas intrigas de campanha, né? Não sei. Mas a decisão do eleitor, ela passa pela cabeça, pelo coração ou pelo bolso? De novo, me parece que há eleitores nessas três situações, né? Sim, mas para compor a maioria? Você teve nesses últimos, nessa reta final de campanha, né, um aumento dos eleitores que se diziam, que avaliavam positivamente, que aprovavam o governo Dilma, né? Isso aparentemente foi decisivo, né? Ou seja, não que os eleitores desistiram de esperar mudanças, né? Mas de alguma maneira a maioria deles se convenceu de que a mudança mais segura seria uma mudança conduzida pelo atual governo. Mantendo o que já tem. Mantendo o que já tem. Quer dizer, o eleitor, ele tem um espírito que ele quer também um candidato que ofereça resultados palpáveis, né? Passa essa ideia? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é prático, o eleitor? Essa eleição, como todas as eleições que são decididas no mundo inteiro, aliás, por uma diferença tão pequena, né, mostra que o eleitor, não é, e a gente sabe que no Brasil muitos eleitores se decidem mesmo nos últimos dias de campanha, né, ele pondera muito, né, olha, o que eu tenho hoje e o que é que eu posso receber amanhã. Eu peço licença um instantinho e nós voltaremos daqui a pouco. E mais informações com você, Estela. Vamos restabelecer o contato com a repórter Sabrina Pires, que está na Avenida Paulista acompanhando a comemoração da vitória de Dilma. A chuva apertou aqui na Avenida Paulista, Estela. Tá chovendo mais forte já. Antes era um pouquinho de garoa, mas a festa continua aqui para os simpatizantes, os eleitores do PT. E dá só uma olhada, tudo que tem por aqui. Tem muita bebida, tem churrasquinho. Aqui, olha só, o pessoal comendo queijo, churrasquinho, mesmo com a chuva. Dá uma olhada ali. O pessoal vendendo bastante, a gente ficou aqui um tempo e o pessoal vendendo mesmo. Mas o que a gente tem aqui nesse momento é a Avenida Paulista completamente tomada pelos eleitores do PT, todo mundo comemorando a candidatura, a vitória agora da candidata que agora está no lugar de presidente para mais 4 anos, Dilma Rousseff. O outro lado ali não está bloqueado no sentido do Paraíso, mas todos que passam com o carro buzinam, de alguma maneira interagem com os eleitores. E mesmo com a chuva, todo mundo continua aqui tomando a Paulista, pelo menos no sentido da consolação. Muita festa e muita barulheira. Voltamos ao estúdio. Valeu, Sabrina. E agora vamos aos resultados oficiais da apuração novamente com Juliana. O único estado ainda indefinido é o Acre. 86% das urnas já foram apuradas, mas ainda não dá para saber quem é o vencedor. Tião Viana segue na frente com 51,6% dos votos e Márcio Bittar, do PSDB, tem 48,4% dos votos. Portanto, ainda indefinição no Acre, o único estado que ainda não conhece quem é o governador. Hora do voto, TV Gazeta. Voltamos com a entrevista de Maria Lídia.
E nós estamos agora conversando com o cientista político Rogério Schmidt e a indagação é sobre a questão de estigmas. Tentou-se colocar em Aécio Neves o estigma de que ele era o candidato da elite, o candidato dos ricos, e Dilma era a candidata dos pobres. Essa eleição em que apareceu um resultado de um país dividido mostra que foi essa a divisão por uma questão social, uma guerra, uma eleição entre ricos e pobres para ver quem é que venceria? Não, acho que agora passou a eleição, né, que a temperatura começa a baixar. Acho que claramente não é uma visão correta, né? Quer dizer, senão o Brasil teria metade da população formada por ricos e metade da população formada por pobres. Não é exatamente o quadro social brasileiro. Sim, né? Mas dá para dizer que Aécio Neves é que ficou com essa votação daqueles que estão numa condição melhor na pirâmide social, mais perto do vértice? Me parece que a divisão regional foi mais forte do que a divisão socioeconômica, não é? Houve uma vitória do Aécio nos estados Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ao passo que a Dilma, em geral, venceu nos estados do Norte e Nordeste. Acho que essa divisão ela tem um rendimento melhor do ponto de vista analítico, né? De alguma maneira, talvez possa ter uma correlação aí entre os eleitores de lugares onde a economia cresce mais, não é? Com lugares onde a economia está mais, pelo menos a sensação de estagnação econômica é mais forte. Não acho que tenha sido um voto de classe, não. Na avaliação de erros e acertos, numa eleição tão acirrada, dá para apontar o que teria sido um erro principal, um pecado capital do candidato derrotado Aécio Neves? Olha, eu prefiro analisar assim, do ponto de vista da distribuição geográfica mesmo dos votos. Eu acho que o grande fracasso do Aécio foi Minas Gerais, né? Onde ele, em situações normais, se esperaria que ele não só vencesse em Minas, como vencesse por uma diferença grande, né? E, salvo engano, acho que agora nos dados do segundo turno, mostraram que a presidente Dilma venceu novamente em Minas Gerais, né? Foi. Ou seja, é muito difícil, tudo indica, né? Vencer uma eleição presidencial no Brasil sem os votos de Minas, né? Minas talvez seja ali uma espécie de resumo, Quer né? dizer, isso não é folclore. Minas, de fato, tem características sui generis, né? De um certo ponto de vista, é um estado pujante, com uma economia forte, com uma classe média muito afluente. Por outro lado, também é um estado onde tem muita pobreza, né? Com aspectos do Sudeste e do Nordeste, nesse ponto de vista, né? Então, acho que o grande fracasso do Aécio foi Minas Gerais e talvez Rio de Janeiro também, onde, se ele conseguisse virar esses dois estados, provavelmente ele, não a presidente Dilma, estaria comemorando agora a eleição. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Gabriel. O programa especial Hora do Voto termina aqui. A cobertura completa sobre as eleições você acompanha amanhã na TV Gazeta ao longo da programação e no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Boa noite.